Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai abordar a audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do artigo 334 do CPC. Vamos pro choque? Vamos lá. A audiência de conciliação ou mediação, ela foi idealizada pelo legislador no novo CPC, visando para fazer com que as partes, nesse primeiro ato do processo, tentem chegar num acordo, num denominador comum, e assim possam sair satisfeitas do feito. Ao saírem satisfeitas, estaríamos reduzindo a fila processual e diminuindo essa morosidade, esse entrave do Poder Judiciário brasileiro. Naturalmente que o brasileiro ele não tem ainda a cultura pela mediação ou pela conciliação, mas só pelo fato de haver uma previsão legal já é um bom indicativo de que se a gente continuar estimulando, incentivando esse ato processual, a gente pode ter a médio e longo prazo um maior número de conciliações, de resoluções, deixando aí sim o judiciário, o poder estatal, para resolver aquilo que realmente é necessário. Como vai funcionar a audiência de conciliação e mediação? Bom, nós vimos que um dos requisitos da petição inicial é a manifestação do autor, ou seja, o autor tem que dizer se ele tem interesse na conciliação ou na mediação, se ele tem interesse em comparecer nessa audiência. É um requisito da petição inicial. Isso significa dizer que se o autor ficar silente, o juiz vai considerar aquela petição inicial uma petição inicial não completa. Isso quer dizer que o autor vai ter que ser intimado para emendar a inicial e dizer se tem interesse ou não na conciliação ou mediação. Vamos supor que a nossa petição inicial então está apta, está ok, e não é caso de improcedência liminar do pedido, como já visto na aula anterior. Dessa forma, o réu vai ser citado. A citação, nos termos do artigo 238, é convocar o réu em juízo, é chamar o réu em juízo. Todavia, nós não estamos ainda chamando o réu em juízo para ele resistir ao processo. O réu será chamado em juízo para tentar, nessa audiência de conciliação e mediação, resolver o seu conflito com o autor. Uma vez resolvido esse conflito, é menos um processo no âmbito, nesses números apresentados pelo CNJ e, obviamente, no Poder Judiciário brasileiro. Então, uma vez apta a petição inicial, o réu vai ser citado para comparecer na audiência de conciliação e mediação. Essa citação, ela tem que acontecer com pelo menos 20 dias antes da designação da audiência. É o que fala o 334 caput. Isso significa dizer que quando o juiz designa a audiência de conciliação e mediação, ele vai sempre designar pelo menos 30 dias depois do seu ato. É o que fala o 334. E uma vez designada essa audiência, que pode ser daqui no mínimo 30, mas pode ser 60, 90 dias, o réu tem que ser citado pelo menos 20 dias antes dessa realização da audiência de conciliação ou mediação. Isso quer dizer que se o réu não for citado respeitando esse prazo de 20 dias de antecedência, naturalmente que a audiência vai ter que ser transferida, adiada, pois isso pode ocasionar algum prejuízo para o réu. Com base no parágrafo 1º, dos 12 parágrafos que o 334 apresenta, se reapresenta, aliás, a figura do conciliador, do mediador, que é uma das figuras tratadas lá na parte geral do Código de Processo Civil, em que se estimula, se incentiva a formação de conciliadores judiciais, mediadores judiciais. São pessoas que vão ser criadas e vão ser formadas com técnicas próprias para tentar mediar autor e réu no processo. A ideia do legislador aqui é exatamente preparar essas pessoas, a figura do conciliador, do mediador judicial, porque ele entende que o juiz ele tende a constranger as partes se ele mesmo
mediar ou conciliar, tentar a conciliação nessa audiência. Então a ideia do legislador é que quem vai realizar a audiência de conciliação e mediação é o conciliador, é o mediador, e uma vez feito o acordo, simplesmente vai ser levado para o juiz para ele homologar esse acordo. O parágrafo 2º vai estipular que essa audiência ela pode ter mais de uma sessão. Isso significa dizer que se a audiência, se a conciliação ou mediação não sair nessa sessão designada se houver necessidade de mais uma sessão, ou para continuar aquilo que iniciou na sessão anterior, ou exatamente porque apareceu a oportunidade de tentar haver uma conciliação ou mediação numa outra sessão, vai ser marcada, vai ser designada uma nova sessão, observando-se que entre a primeira e a segunda sessão não pode ultrapassar esse prazo mínimo de 2 meses. O parágrafo 3º vai estipular que quem será intimado para a audiência de conciliação ou mediação é o advogado autor. Claro, o réu é citado para a audiência de conciliação e mediação. Nesse mandado de citação, nessa carta de citação, já vai constar lá a hora e o local da audiência de conciliação, mas o autor, quando fez a inicial, ele não tinha como saber, como perceber quando que essa audiência iria se realizar. Ele precisa ser intimado dessa designação. Portanto, o parágrafo 3º estipula que o autor, na figura do seu advogado, vai ser intimado do local e da hora da audiência de conciliação e mediação. O parágrafo 4º vai estipular as hipóteses de quando essa audiência não será realizada. Muito importante esse parágrafo. Guardem essa informação, guardem esse parágrafo, porque essa audiência de conciliação ou mediação, ela não vai sair apenas por 2 hipóteses. As hipóteses do parágrafo 4º. Que hipóteses são essas? Muito bem. Primeira hipótese do parágrafo 4º. Quando ambas as partes se manifestarem expressamente dizendo que não tem interesse na audiência de conciliação ou mediação. Isso significa dizer que autor e réu têm que se manifestar por escrito, por expresso, dizendo que não querem a audiência para que ela não aconteça. Já sabemos que o autor vai dizer que quer ou não quer a audiência na petição inicial. E o réu, quando vai dizer? Já vamos analisar isso. A segunda hipótese, para que não haja audiência de conciliação e mediação, é quando a causa não admitir autocomposição. O que é uma causa que não admite autocomposição? É aquela causa que trata de direito indisponível, direitos que são inegociáveis. O maior exemplo que a doutrina traz é os direitos fundamentais. Como é que eu vou dispor da minha vida, da liberdade, da dignidade? São todas questões que não tem como compor. Naturalmente que essas situações não admitem autocomposição. Por isso que a segunda hipótese de causas que não vai haver a marcação da audiência de conciliação e mediação é quando a causa não admitir a autocomposição. E aí, se não admitir a autocomposição, o que vai acontecer na causa? Óbvio, o réu, em vez de ser citado para comparecer na audiência de conciliação ou mediação, ele já vai ser citado direto para oferecer a sua resposta ilustrada na figura da contestação, que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas a ideia aqui é que a audiência só não vai acontecer se ambas as partes se manifestarem expressamente dizendo que não querem audiência ou se a causa não admitir autocomposição. O parágrafo 5º vai especificar aquilo que eu já falei, de que o autor se manifesta na inicial dizendo se quer ou não quer a audiência de conciliação, e a pergunta que ficou no ar é: e o réu? Onde que o réu se manifesta? Bom, a ideia é que, uma vez citado, sabendo o dia que a audiência de conciliação ou mediação vai acontecer, lembrando que o réu tem que ser citado sempre 20 dias antes dessa designação da audiência, uma vez citado, respeitando esses prazos legais, o réu pode se manifestar por escrito
com uma petição, então vai protocolar uma petição em juízo, respeitando-se o prazo mínimo de 10 dias de antecedência. Ou seja, para ser válida essa manifestação por escrito do réu, ele tem que se manifestar no processo 10 dias antes da audiência. Guardem essa informação. O réu tem que ser citado com pelo menos 20 dias antes de antecedência. E se ele não tiver interesse na audiência de conciliação ou mediação, ele tem que se manifestar por escrito em até 10 dias antes da data designada. Isso significa dizer que se o réu não se manifestar antes desse prazo, né, esperar faltar um dia, 2 dias, a audiência vai continuar. Então ele vai ter que comparecer à audiência, mesmo que ele não tenha interesse em fazer o acordo, porque ele não se manifestou respeitando esse prazo mínimo. O parágrafo 6º vai tratar da situação que envolve litis consortes, ou seja, quando houver mais de um autor, mais de um réu no processo. Isso é litis consórcio. O que o parágrafo 6º quer dizer é que se houver mais de um réu no processo, ou mais de um autor, para que a audiência não aconteça, todos eles têm que se manifestar expressamente, todos. Não basta, por exemplo, se numa causa temos 3 réus, 2 deles se manifestarem expressamente dizendo que não querem a audiência e o outro réu fica silente, fica quieto. O fato daquele outro réu que ficou quieto dá a entender que ele quer a audiência, logo vai ter audiência para todo mundo. Então, quando envolver litisconsórcio, todos os litisconsortes têm que se manifestar expressamente, respeitando esses prazos legais, para que a audiência não seja realizada. O parágrafo 7º vai ao encontro de uma realidade, né, do Poder Judiciário. Isso significa dizer que essa audiência de conciliação e mediação ela pode ser feita pelo meio eletrônico, nos termos da lei. Em tempos da pandemia de coronavírus, se houver audiência de conciliação e mediação marcada e, naturalmente, as partes concordarem em fazerem essa tentativa de conciliação pelo meio eletrônico, não há óbice nenhum, certo? Portanto, o meio eletrônico ele pode ser utilizado por videoconferência, enfim, Skype, algum programa, uma plataforma indicada, para tentar fazer a audiência de conciliação pelo meio digital. O parágrafo 8º é um parágrafo um tanto quanto descabido, porque ele dá a entender essa ideia um tanto quanto impositória, né, ditatorial, por assim dizer, de forçar com que autor e réu compareçam na audiência de conciliação ou mediação, caso eles não tenham se manifestado expressamente anteriormente. Por quê? Porque se não foi cancelada a audiência, se a audiência ficou marcada, ou seja, ambas as partes se manifestaram, não se manifestaram expressamente, o autor na inicial falou que quer a audiência, o réu ficou quieto, a audiência vai sair. Então, se a audiência vai sair, está marcada, vamos supor que uma das partes não compareçam. O que vai dizer o parágrafo 8º? O parágrafo 8º vai dizer que se uma das partes não comparecer de forma injustificada, então eles não comparecerem e não justificarem o porquê da ausência, isso será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. E por se tratar de ato atentatório à dignidade da justiça, quem não compareceu vai tomar uma multa. E nos termos do parágrafo 8º, essa multa pode variar, né, em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Agora, quem tiver que pagar a multa, essa multa não vai ser revertida para outra parte, não. Nos termos do parágrafo 8º, essa multa, se tiver que ser paga, ela será revertida ou à União ou ao Estado. Então, se a ação é uma ação que tramita na Justiça Federal, por exemplo, né, envolve as causas da União, a multa seria revertida para a União. Se for na competência da Justiça Estadual, a multa seria revertida ao Estado. O parágrafo 9º vai colocar uma recomendação. Eu digo uma recomendação porque não há nenhum tipo de sanção caso esse parágrafo não seja respeitado. O que diz o parágrafo 9º? Que ambas as partes têm que ser acompanhadas pelos seus advogados ou defensores públicos. Então,
o que isso significa dizer? Como me parece uma recomendação, não é uma obrigação, a ausência do procurador de uma das partes na audiência de conciliação ou mediação não vai anular o ato, porque não existe nenhum tipo de sanção na lei que possa exigir a capacidade postulatória para se fazer presença na audiência de conciliação ou mediação. Então, apesar do parágrafo 9º estipular a presença dos procuradores e dos defensores públicos, é mais num caráter de recomendação, não impositivo. Isso significaria dizer que se a parte for sozinha para a audiência e ela conciliar, esse ato vai ser válido. O parágrafo 10º dá autonomia aí sim para a parte, se ela quiser, de constituir, com uma procuração que dê poderes específicos para conciliar, para transigir, que um terceiro vá no seu lugar. Então ela pode outorgar esses poderes tanto para o seu advogado, para o seu procurador lhe representar nessa audiência, como até mesmo um terceiro. Basta portar a procuração com poderes específicos para negociar, para transigir, para comparecer na audiência de conciliação ou mediação. O parágrafo 11º vai, obviamente, estabelecer que se houver um acordo, isso vai ser reduzido a termo, e vai ser homologado por sentença. Aquilo que eu falei, teoricamente quem conduz a audiência é o conciliador, mediador judicial. Havendo a composição, ele encaminha esse acordo, essa proposta para o juiz simplesmente homologar a sentença. E por fim, o parágrafo 12º vai estabelecer que em havendo audiência de conciliação e mediação no setor responsável por essa audiência, deve ser respeitado na pauta um prazo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Então essa pauta deve respeitar sempre 20 minutos entre uma e outra para sua realização. É isso, pessoal. Nós vimos então a audiência de conciliação ou mediação nos termos do artigo 334 do CPC. Por hoje é só. Até a próxima.